Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas. Edição essa que ocorre uma transmissão simultânea, né, com o Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira e o nosso comentarista, o cientista social, o Leandro Besseneri. Bom dia para vocês, bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Olha, manhã de céu aberto, o sol mais uma vez apareceu, aliás, tempos quentes, né? Bonitos aqui na nossa região. Tá vendo imagens aí da Avenida Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. Ainda nessa edição você acompanha como vai ficar o tempo para toda a região na sexta-feira e também no final de semana para você poder se programar. Nos destaques da edição dessa sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018, você confere o caso Marielle Franco, completa hoje 9 meses. Ontem, a polícia cumpriu mandados contra suspeitos do assassinato da vereadora. Com mais de 300 acusações de abuso sexual, mais de 300 acusações de abuso sexual, o médio João de Deus recebe homenagens de seus seguidores. Ministro Luiz Fux manda prender Cesare Battisti e abre caminho para a extradição do italiano. Governador eleito João Dória anuncia a privatização do aeroporto de São José dos Campos. E no esporte, o São José embalou de vez e conquistou mais uma vitória no NBB, o Novo Basquete Brasil. E também tem outras informações do esporte, a programação cultural para você se programar para esse final de semana. Enfim, estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência. Você pode comentar, né, deixar seus comentários aí na transmissão do nosso Facebook. Basta aí fazer e participar interagindo conosco nessa manhã, tanto no Facebook da SP-Rio+, como também no do Jornal Vale. E essa transmissão também ocorre no nosso portal spriomais.com.br. Começamos a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai ser interrogado novamente hoje. A audiência é sobre corrupção no setor de transporte, que também é investigada pela Lava Jato. Jacó Barata Filho, conhecido como o rei do ônibus, disse há 2 dias que Sérgio Cabral recebeu 145 milhões do setor de transporte entre 2010 e 2016. Cabral nega, apesar das provas robustas e de delações coincidentes. Em 8 ações penais na Justiça, o MDBista, que está preso desde 2016 no Rio, tem penas que já somam 182 anos. É alvo como réu em mais 25 processos e personagem de espetáculos ensandecidos da corrupção, como a farra dos lenços em Paris, ao receber uma comenda implorada por ele ao governo francês, e o anel de R$800 mil para a mulher cúmplice, pago por um empreiteiro amigo, hoje delator inimigo. Cabral é exemplo acabado do corrupto, mas é aquele que soma a esse ilícito grandes doses de arrogância, soberba, vaidade, uma sede sem limites de ter, gastar e aparecer, como escreveu Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia da USP e da Unifesp. Janine prefaciou o livro Se Não Fosse Cabral, a máfia que destruiu o Rio e assalta o país, do jornalista e escritor Tom Cardoso, que acaba de ser lançado pela editora Tordesilhas. O livro de Tom trata justamente da formação do Cabral corrupto e desses desvios de caráter. O Tom Cardoso não tratou apenas de listar os crimes de Cabral, mas fez uma grande reportagem
mostrando como se deu a transformação de um estudante de jornalismo revolucionário, entre aspas, que conviveu com a tradição humanista do pai Sérgio Cabral, como se deu essa transformação no político ardiloso, de ascensão meteórica, amigo de Aécio Neves depois de Lula, megalomaníaco, sem pudores, disposto a tudo para enriquecer. E que teve durante anos o beneplácito da imprensa e dos petistas. Com uma escrita ágil e ácida, o Tom dá os detalhes dessas ligações mais do que perigosas. Eu recomendo a leitura. Como lembra Janine, os déspotas que querem ser Deus têm queda garantida nas tragédias. E hoje completa 9 meses desde que a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes foram executados a queima-roupa no Rio de Janeiro. Ontem a Polícia do Rio cumpriu os primeiros mandados de prisão e apreensão contra suspeitos do envolvimento dessa morte. Apenas uma atualização com relação a essa notícia. Neste momento, agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente estão na casa do vereador Marcelo Siciliano, do PHS, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Eles cumprem também o mandado de busca e apreensão na residência dele. O vereador não foi encontrado na casa dele. A informação que segue é que os policiais foram recebidos pela mulher dele e os agentes apreenderam um tablet, um computador e documentos que serão levados para a sede da delegacia lá na Zona Norte. É bom reforçar que no dia 6 de abril, o deputado Marcelo Siciliano foi ouvido pelos investigadores da Delegacia de Homicídios da capital sobre a morte da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes. Ele teria sido envolvido entre os suspeitos, né? Ele acabou negando qualquer envolvimento com esse crime. Uma morte essa que chocou o Brasil inteiro. Você vai agora acompanhar essa reportagem de como foi esses primeiros mandados de busca e apreensão lá no Rio. Essa operação aconteceu em 15 endereços, incluindo bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, cidades como Petrópolis, na região serrana, Juiz de Fora, em Minas Gerais, em Angra dos Reis, na Costa Verde, aqui no Rio de Janeiro. Os agentes foram recebidos a tiros quando chegaram na comunidade do Frade. Não há informações de feridos, a polícia também não divulgou um balanço da operação. Segundo a divisão de homicídios, esses mandados de prisão e de busca e apreensão, eles fazem parte de inquéritos separados, ou seja, não é o que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. E um outro político aqui do Rio de Janeiro, também do PSOL, assim como Marielle, que foi eleito deputado federal, Marcelo Freixo, recebeu informações da polícia de que sofreria um atentado no próximo sábado. Por conta dessas informações, Marcelo Freixo cancelou a agenda dele no próximo sábado, seria um encontro com professores. Segundo as investigações, quem estaria arquitetando esse crime eram pessoas ligadas à milícia. A gente lembra que desde 2008, quando presidiu a CPI das milícias, Marcelo Freixo conta aí com proteção policial. Ele se pronunciou hoje por meio do Twitter e disse que não é uma ameaça ao Freixo, e sim uma ameaça à democracia. Bom, o Marcelo Freixo ele vai ser ouvido aí pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas organizadas aí e de inquéritos especiais. Essa delegacia que é o DRACO, lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O depoimento dele, com relação a esse plano de um grupo de milicianos da Zona Oeste que estavam buscando aí assassinar o parlamentar, ele vai ser então ouvido na tarde de hoje com relação a isso. O Rio está caótico. O Rio está caótico, um crime como o da Marielle Franco. Tanto tempo depois, 9 meses, ainda não há um esclarecimento em relação a isso. Um crime que teve repercussão internacional, que colocou o Brasil numa posição de violência contra seus políticos, contra seus representantes, e que a gente ainda não teve um esclarecimento. E aí agora aparece esse plano para assassinar o Marcelo Freixo, que já é um cara que sofreu uma série de ameaças. O irmão dele foi assassinado, também por conta das denúncias do trabalho que o Marcelo Freixo faz combatendo as milícias no Rio de Janeiro. Então é uma situação realmente preocupante e lamentável. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a prisão de Cesare Battisti para que ele possa ser extraditado para a Itália.
Na decisão, o ministro autoriza que Cesare seja preso pela Interpol imediatamente, ou seja, pela Polícia Federal que representa, né, a Interpol aqui no Brasil. O italiano foi condenado por 4 homicídios na Itália na década de 70. Em 2007, a Itália pediu a extradição dele e no fim de 2009 o STF julgou o pedido procedente, mas deixou a palavra final ao presidente da República. Na época, o então presidente Lula negou a extradição em seu último dia de mandato. No ano passado, a Itália pediu que o governo do presidente Michel Temer revisasse a decisão que vetou essa extradição. O ministro Luiz Fux concedeu então uma liminar, ou seja, uma decisão provisória, em outubro do ano passado, que garantia que Battisti não fosse expulso, extraditado ou deportado até um novo posicionamento do STF. Ontem, o Fux revogou essa liminar. Disse que cabe ao presidente extraditar ou não, já que as decisões políticas não competem ao judiciário. Fux destacou que Battisti não tem direito adquirido de permanecer no Brasil em razão da decisão do Lula de não extraditá-lo lá atrás e disse que o fato de Battisti ter um filho no Brasil não impede a extradição conforme já decidido pelo STF. Agora, o futuro do italiano está nas mãos do presidente da República. Ou o atual Michel Temer, né, possa tomar uma decisão, ou quem toma posse em janeiro, que é o Jair Bolsonaro. Battisti ainda pode recorrer ao Supremo. A defesa disse que ainda não foi notificada e por isso não iria comentar. É um empurra esse elefante branco que é o Battisti aqui no Brasil, né? É uma questão complicada. Vamos ver o que o próximo presidente vai decidir, né? Ele já Ele falou já que Vai extraditar. vai né? extraditar. Depois da repercussão negativa, a Câmara praticamente encerrou os trabalhos da atual legislatura no plenário nessa semana e deve desistir também de projetos que deixariam uma fatura aí bilionária, né, para o governo Jair Bolsonaro. Oficialmente, o recesso parlamentar ele só começa no dia 23 e a Casa pode ainda convocar sessões na próxima semana. A avaliação dos técnicos, no entanto, é que a chance disso acontecer é pequena, já que os deputados que foram reeleitos devem ir aos seus estados para se diplomar, enfim, e será difícil conseguir quórum suficiente no plenário para votações, principalmente de itens polêmicos, né, como os chamados aí pautas bombas. O projeto, por exemplo, que trata da redistribuição do Fundo Social do Pré-Sal para estados e municípios, com um perdão da dívida lá do CEMIG, né, lá de Minas Gerais, de 4 bilhões de reais, é uma dessas pautas bombas e chegou até a ser votado, né, perto de ser votado. No começo da semana, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que mesmo com essa polêmica, a Casa deveria votar o projeto, que também tira recursos do Fundo Social para gasodutos. Nesta semana, a Câmara aprovou o projeto que prorroga até 2023 incentivos fiscais para empresas nas regiões Norte e Nordeste e estende o benefício para empreendimentos no Centro-Oeste. A renúncia estimada é de 3 bilhões e meio de reais por ano com essa prorrogação. São pautas, aliás, os deputados, né, os nobres deputados parlamentares, eles só entram em recesso no dia 23, mas que bom, né? Eles já podem descansar, já podem adiantar suas férias aí. Essa semana já não precisam nem mais voltar lá, né? Já tem essa complicação, né, de irem para... Eles trabalham quarta e quinta, né? Vão por conta aí dos seus redutos eleitorais e tudo mais. E agora, oficialmente, recesso apenas no dia 23, mas com essa complicação toda, né? Com falta de quórum e tudo mais, eles não precisam nem voltar mais para Brasília. Eles têm que comprar presentes, Rodrigo. Você não entende isso. Nenhum brasileiro entende, né? Não dá para entender, porque quem trabalha em empresa, imagina, isso daí é mais do que um privilégio, isso daí é um absurdo, né? Então, como compreender algo desse tipo? Cidadãos tão bem pagos para exercer tal função que saem de férias no dia, né, faltando ainda mais de 10 dias para o Natal, enfim, complicado. Algo que tem também chamado a atenção são o número de assessores. A gente, com relação, por exemplo, ao filho do Jair Bolsonaro, tem toda essa polêmica envolvendo o filho do Jair Bolsonaro, com esse ex-motorista, ex-assessor, que teria, possivelmente, não é ainda uma resposta oficial, mas poderia haver esse pedágio, né, com relação ao dinheiro. O número de assessores dos deputados, até dos vereadores, a gente tem uma situação dessa aqui em São José dos Campos também, é um número muito alto. Eu acho que deveria ser revisto esse número, né? São muitos assessores, dinheiro muito grande sendo gasto aí pela Câmara, pelo Congresso,
Enfim, tem muita coisa que precisava ser revisto, né? No Sim, nosso... existe um limitador, né, do número de assessores, mas de fato eles tentam preencher todas as vagas disponíveis para assessor. Essa questão do pedágio é uma questão que já acontece há muito tempo, você escuta falar há muito tempo, e também um destaque interessante é essa questão do motorista, né? A gente pensar que os motoristas aí têm tido um protagonismo nos escândalos políticos nos últimos tempos. A gente pegar o Collor, a Cristina Kirchner na Argentina, agora aí o pessoal do Bolsonaro com questão de motorista, eles estão sempre ali presentes, né? E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o senador José Agripino Maia, do DEM, do Rio Grande do Norte, e mais 2 pessoas. O senador, que não se reelegeu nas últimas eleições, é denunciado pelos crimes de associação criminosa e peculato por suposta nomeação de um funcionário fantasma no gabinete. Conforme a acusação, o parlamentar manteve por 7 anos um funcionário que não prestava serviço no Senado. Além disso, o salário do servidor era repassado para outra pessoa que prestava serviços ao parlamentar, de acordo com a procuradora. Em nota, Agripino disse que a acusação não é verdadeira e que irá comprovar o que diz durante o processo. Caberá aos ministros da primeira turma do STF decidirem se tornam o senador réu pelas acusações. O mandato de Agripino termina em fevereiro e ele não se reelegeu, portanto, não terá mais foro privilegiado. A expectativa com isso é de que esse caso continue a ter andamento na primeira instância da Justiça. O médium João de Deus já soma 330 acusações de abuso sexual desde que o primeiro caso veio a público na semana passada. Com a prisão preventiva decretada ontem, seguidores e apoiadores prestaram homenagens a ele no dia de ontem. Mesmo sem a presença de João de Deus, a casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no interior de Goiás, manteve os atendimentos. Mas a movimentação aqui foi mais fraca que o normal. Natalino frequenta o local há 27 anos e foi surpreendido quando chegou à cidade e soube das denúncias. Fiquei perplexo, porque não sabia todas essas denúncias. Eu moro 15 mil quilômetros em outro continente, então nem acompanho, nem sabia, nem podia imaginar uma coisa dessa. Esse homem passou o dia fazendo uma manifestação silenciosa. Com um cartaz nas mãos, ele pede que ajudem o médium. E durante a tarde, seguidores de João de Deus fizeram um ato no local. Essa casa não pode fechar. São 5, 6 milhões de pessoas que já foram curadas. E isso é um bem na humanidade muito grande, uma energia positiva muito grande, que nós não podemos perder essa energia positiva no planeta nesse momento. Já nas redes sociais, circula um texto em apoio às mulheres que registraram as queixas. A mensagem, que foi compartilhada por diversas artistas, diz que esta foi a maior quebra de silêncio da história. E cita que até hoje, 330 mulheres se uniram para denunciar o mesmo homem. Agora que o Ministério Público do Estado de Goiás recomendou a prisão preventiva do médium, o pedido vai ser analisado pelo juiz responsável pela comarca de Abadiânia. O processo corre em segredo de justiça. Com as acusações de crimes sexuais contra João de Deus, os administradores aqui da casa informaram que é possível que o espaço entre em recesso a partir da próxima semana. Situação triste, né? Até porque tem pessoas que são fragilizadas ali, né, pessoas doentes que buscam a fé, buscam, né, curas através da fé, e um homem que acaba abusando aí desse poder que ele acaba tendo. Até então, não é possível que mais de 300 mulheres estejam mentindo sobre esse caso, né? Exatamente. Até sábado passado eram 10 mulheres que haviam feito denúncias. Em uma semana esse número virou 330 mulheres até agora. E esse número não para de subir todos os dias. Como você bem ressaltou, né, são pessoas que estão numa situação de fragilidade, fragilizadas por conta de uma doença, que vão ali justamente procurar um amparo, um auxílio, e acabam sofrendo ainda mais. Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção, porque o João de Deus, ele se diz médium, né, que é alguém que consegue se comunicar aí com os espíritos aí desencarnados, né, com a espiritualidade, e fazer uma distinção entre ser médium e ser espírita. Né? Porque ser espírita não tem nada a ver com ser médium. E o João de Deus não é espírita, ele se declara católico,
Então, ele não segue nenhum preceito da doutrina espírita, ele faz uma coisa de forma independente, né, baseado no que ele acha. Nem na doutrina católica também, né? Nem na doutrina católica, enfim, exatamente. É a doutrina dele, vamos dizer assim. É a doutrina dele, né? mas as pessoas acabam confundindo, né, a questão da mediunidade com a questão do espiritismo. Então, assim, tem que haver uma distinção, senão você coloca pessoas que têm trabalhos extremamente sérios, né, numa situação como a dele. Então, assim, não se pode misturar as coisas. Existem trabalhos seríssimos que seguem preceitos, que seguem a doutrina de fato, que estudam, né, pessoas que estudam para poder exercer esse tipo de coisa. E não é um achismo, né? Então, tem que tomar muito cuidado para olhar uma situação como essa e querer generalizar, seja na doutrina espírita, seja qualquer outro tipo de trabalho que é exercido, digamos, dessa medicina espiritual, né? Então, tem que tomar um certo cuidado quando se fala em relação a isso. Que essas denúncias sejam apuradas o mais rápido possível. Exatamente. Né? Que se forem verdadeiros, que ele seja duramente punido. Sim. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a questão política também, voltando um pouco da questão política, né? E também de questões de avanço também nessa área. Ao lado do presidente Michel Temer, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele participa hoje de um lançamento de um submarino no Rio de Janeiro, o primeiro de uma série de 5 construídos com tecnologia francesa. O submarino ele será armado com torpedos e mísseis e poderá espalhar minas navais nas rotas de outras embarcações. O S-40 Riachuelo tem 72 metros de comprimento e mais de 18 mil toneladas de peso, com capacidade para transportar 35 marinheiros em viagens que podem durar até mais de 70 dias seguidos. A expectativa é de que ele patrulhe áreas do pré-sal. O lançamento desse submarino, ele vai ocorrer lá em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, com a presença então do presidente Michel Temer e também do presidente eleito Jair Bolsonaro. Falando do presidente eleito Jair Bolsonaro, a cirurgia dele para retirada da bolsa de colostomia foi adiada mais uma vez, agora a pedido do próprio Bolsonaro. Em São Paulo, ele foi ao médico e a decisão foi essa mesma, adiar mais uma vez a retirada da bolsa de colostomia. A primeira data seria ontem, dia 12 de dezembro, passou para o dia 20 do mês que vem e agora 28 do mês que vem. Voltando aqui em Brasília, teve decisão hoje da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu arquivar uma ação do PT, Fernando Haddad, contra o PSL, Jair Bolsonaro. A acusação do PT era de abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral. O empresário Luciano Hang teria coagido funcionários dele a votarem em Jair Bolsonaro. Essa era a acusação do Partido dos Trabalhadores, só que os ministros do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, não entenderam dessa forma. O relator tinha votado na semana passada, foi acompanhado por outros 4 ministros. A sessão foi suspensa, voltou hoje, outros 2 ministros votaram, por unanimidade, portanto, 7 votos a 0, a ação foi arquivada. Muito bem. A seguir, o governador eleito João Dória anuncia a privatização do aeroporto de São José dos Campos. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, sexta-feira chegou e vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje e também para o final de semana com a Cristiane Nascimento. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia, Rodrigo Fernandes. O dia começou com predomínio de céu claro e temperatura mínima de 17 graus na cidade de São Paulo. A sexta-feira terá aumento gradativo da nebulosidade ao longo do dia. Assim, o céu estará parcialmente nublado, com períodos claros, passando a nublado a partir da tarde. Há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e noite em todas as regiões. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 34 graus no litoral norte e Vale do Paraíba e 33 graus na capital paulista, Alto Tietê e na região da Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. Bom, ontem durante coletiva de imprensa em São Paulo, o governador eleito João Dória afirmou que o aeroporto de São José dos Campos será privatizado. O aeroporto de São José está subutilizado e será concedido ao setor privado, como todos os demais aeroportos do estado de São Paulo. Nenhum aeroporto, nem os que estão recebendo obras no momento, do departamento PESP, né? Os que estão, obviamente as obras que estão em curso serão concluídas e bem concluídas,
mas todos eles serão concedidos ao setor privado. E ao setor privado que caberá a negociação com as companhias aéreas para a implementação de voos regionais para transporte de passageiros e carga. O Dória também comentou sobre o trem Intercidades. A gente vai ouvir agora então o que ele falou sobre esse trem que deve ligar a região de São José dos Campos até São Paulo. Igualmente, o trem Intercidades é prioridade, que fará a ligação da capital de São Paulo com São José dos Campos. Foi anunciado na nossa campanha e será implementado. Tratei desse tema até hoje pela manhã no nosso escritório aqui em São Paulo. Ele não deu muitos detalhes, mas ele falou que vão ser modernos. Ele reforçou que não se trata daquele projeto Trem-Bala, né? Enfim, é um projeto novo aí que vai interligar essas regiões, que necessita realmente, né? Não, necessita, é um projeto importante. Agora, se for na mesma agilidade da expansão das linhas do metrô e da CPTM, meus bisnetos talvez andem nesse trem, né? Porque do jeito que demora para expandir uma linha de trem nesse estado de São Paulo, é brincadeira, cara. Mas quando tem uma pessoa com pretensões presidenciais antecipadas... Será? Nem assumiu o governador, já está preocupado com a presidência, né? Exatamente. Vamos ver se vai durar aí 4 anos, né, de mandato. Tem uma questão também do PSL, né, Zé? Que ele comentou que durante a campanha dele ele foi muito ligado, aí o Bolsodória foi muito forte, né? E tem algo relacionado a isso, né? Que o PSDB e o PSL talvez se unam aí ou não. Como é que... Não, o Dória já falou ontem também, né? Que o alinhamento ao governo Bolsonaro não vai ser automático, né? É lógico que o PSDB vai trabalhar junto nas questões que envolvem principalmente as reformas previdenciária e trabalhista, e pontualmente em alguns projetos, mas que o alinhamento não vai ser automático. Todo mundo pensava que fosse uma coisa assim automática, né? Mas ele disse ontem que não vai ser. E ele parece que é o chefe do PSDB, né? Agora ele está querendo virar o manda-chuva do PSDB. E depois que ele se aproveitou de colar a imagem dele ao Bolsonaro na eleição, agora já está tentando tirar o corpo um pouco de lado, né? Regionalmente, aqui vamos falar sobre uma pesquisa da ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, que revelou que o consumidor do Vale ele vai usar o 13º para quitar dívidas e comprar presentes, sim, no Natal, aquecendo o comércio. A pesquisa mostra que 32,4% dos consumidores vão usar esse dinheirinho aí a mais, né, do 13º, para comprar presente de Natal. Já 30,7% vão usar o dinheiro para saldar dívidas. Por outro lado, e isso é questão do desemprego, né? 10,2% dos entrevistados declararam que não recebem o 13º salário. É bom reforçar que a segunda parcela do 13º deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Atenção aí aos empresários, né? Aos donos, enfim. Considerando apenas os metalúrgicos, o salário extra aí injetará 194 milhões de reais na economia. E essa pesquisa foi feita em parceria com a Unital, a Universidade de Taubaté, por meio da FAPET, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação. O levantamento foi feito entre os dias 3 e 10 de dezembro. Foram entrevistados 259 consumidores em pontos de grande comércio aqui na região de São José, como o calçadão da Rua 7, a Rua 15 e nos shoppings Center Valley e Vale Sul. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, Leandro, sabe que ontem o presidente aí da ACI disse que aqui em São José não há um centro de pesquisa, né, para fazer essas pesquisas como essas do Natal, né? É isso mesmo? Pega o NUPES, né, que é lá de Taubaté, né? Isso, tem o pessoal da Unital, né, que faz esse acompanhamento. A Univap tem alguns estudos, alguns grupos que acabam monitorando um pouco também. Agora, eu não sei da existência de algum grupo, alguma fundação que foque nisso aqui no Vale. Acho que é necessário, né? Precisa. Tem que criar um. Vamos criar, vamos pensar aí. Eu, o Luiz lá da Unicamp, que está no Rio de Janeiro, quem sabe, né? E sob pressão, a Câmara de São José dos Campos aprovou ontem um aumento para 15% no percentual de cargos comissionados ocupados por servidores de carreira. A medida ela busca tentar atender uma decisão da Justiça que considerou pequeno esse percentual, né? Pequeno demais o atual índice, que é de 10%.
Como complemento, o Legislativo também aprovou a extinção de 21 funcionários comissionados e cada um dos vereadores perderá um assessor em seus gabinetes, justamente para se adequar ao novo percentual que passa a valer agora em janeiro. Com a aprovação das duas propostas, o Legislativo passará a ter 668 comissionados e destes, 25 deles, ou seja, 15%, terão de ser preenchidos por efetivos. Os detalhes dessa sessão está na reportagem do Kaique Toledo, na edição de hoje do jornal O Vale. A seguir, 11 cidades da região estão em alerta por conta da dengue e do Zika vírus. E o basquete do São José venceu mais uma no NBB. Também os destaques da agenda cultural para esse final de semana. O Jornal Abre Aspas retorna em instantes. Tornando com o Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência. Deixa eu agradecer aqui a Fátima Ribeiro, que está dando bom dia para a gente aqui na transmissão, aqui de São José dos Campos. Joseph Santos também junto conosco aqui na transmissão, outras pessoas também curtiram. Leôncio Ferreira. A Marisa Alves comentando a questão do João de Deus, né, perguntando se elas fizeram exames. Não importa o número de mulheres, assim como eram 10, depois 300, e com certeza vai aparecer mais, efeito cascata. De fato, mas tudo isso está sendo apurado, e é claro que a mulher não vai se colocar nessa situação, né, que é uma situação até de vexame, de humilhação, né, sem ter prova, né, apenas para querer aparecer no meio de tudo isso. É difícil. Claro, pode ter no meio disso tudo, mas aí cabe a polícia estar apurando, né, fazendo exames. Não, e os próprios investigadores, eles não divulgariam esse tipo de notícia se não tivesse uma base, né, muito forte em relação a isso. Como foi falado na notícia que foi transmitida, é difícil você produzir provas, né, você mostrar, você ter provas de um ato que é cometido em uma situação ali quando só tem duas pessoas. Entre quatro paredes. Sim. Mas, 330 mulheres do mundo inteiro que não tem relação entre elas, descrevendo o mesmo padrão. Então, assim, não tem... É difícil a gente questionar esse tipo de coisa. Enquanto eram 4 que apareceram na Globo, depois subiu para 10. Até aí, você ainda poderia pensar alguma coisa. Agora, a partir do momento que são 330 do mundo inteiro, e os investigadores disseram que já estavam acompanhando casos nesse sentido. Sim. Então, não é uma coisa também que surgiu com a primeira denúncia. Já haviam investigações. Então tem que se pensar, infelizmente, um caso extremamente sério, mais um, né, ligado aí a atendimento médico, a abuso de... Né, enfim, lamentável e muito triste uma coisa como essa. Não, é triste, a gente tem que reforçar isso, né, porque é uma coisa, né, infelizmente, criminosa, né. Extremamente... Manda um abraço também para Ivan Miranda, aqui de São José dos Campos, Marlene Xavier também, que mora em Jacareí. Obrigado pela participação de vocês. Continue interagindo aí nas transmissões do Vale e também da SP Rio Mais. Bom, noticiário aqui regional, quase 1 em cada 3 municípios da região do Vale do Paraíba está em estado de alerta para o surto de dengue, zika e chikungunya neste verão, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde. Entre essas cidades, Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Caçapava. No total, 11 cidades do Vale, ou seja, 28,20% total, estão nessa situação, de acordo com o levantamento o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, que foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. As outras 27 cidades estão em situação satisfatória e Campos do Jordão utilizou a armadilha, né, que é uma metodologia usada quando a infestação do mosquito é muito baixa ou inexistente, segundo o Ministério da Saúde. No estado de São Paulo inteiro, 250 cidades estão em situação de alerta ou risco por conta aí do surto de dengue, zika e chikungunya. O Vale abriga 4,4% desses municípios. É um índice pequeno com relação ao estado de São Paulo inteiro, mas é importante reforçar o cuidado para você que se desloca para o litoral norte, enfim, para cidades que estão aí com esse risco, né, com esse surto, com esse alerta do Ministério da Saúde. A população tem que estar em alerta, hein? Porque isso daí depende do trabalho de cada um, né? Então o pessoal tem que estar atento, tomar cuidado, porque senão vai ser mais um verão aí de epidemia, na situação difícil aí para a população. E a Prefeitura de Caçapava suspendeu as 44 matrículas de uma escola municipal, que é a Maria José Siqueira Lara, que é a única escola lá que funciona em período integral na cidade.
após denúncias, né? Essa suspensão ocorreu por conta de denúncias dos pais que não conseguiram as vagas para os seus filhos. A escola ela usa um critério, né, de socioeconômico, né, para a escolha, e os pais alegam que houve omissão de informações sobre a renda. Os pais dizem que levaram os documentos necessários e no dia 6 de novembro foram chamados aí para fazer a matrícula. No entanto, no dia 19 do mesmo mês, a Secretaria de Educação ligou dizendo que havia suspendido essas matrículas. O novo processo seletivo permanece com o critério da renda socioeconômica, né, adotado pela Secretaria, pela Prefeitura. Todos os pais que haviam conseguido essa vaga e aqueles que ficaram na lista de espera devem apresentar novamente todos os documentos. A chefe da Divisão da Educação Infantil da cidade, que é a Silvia Helena, disse que a Secretaria decidiu montar uma comissão para investigar essas denúncias. A Secretaria de Educação reforçou que todos os estudantes que não forem selecionados para essa nova lista têm vaga garantida em escolas de período parcial. A administração informou que pretende aumentar as escolas com período integral na cidade, mas que isso exige uma série de investimentos, inclusive de contratação de profissionais. Após contratar uma empresa independente para a realização de uma auditoria no contrato firmado entre a Prefeitura de Jacareí e a JTU, que é a Jacareí Transportes Urbano, o governo do prefeito Isaías Santana deve entregar o resultado do procedimento apenas no ano que vem. A previsão anterior era de que o levantamento seria finalizado ainda nesse ano. De acordo com a Prefeitura, o levantamento tem o objetivo de fiscalizar a atividade da concessionária de ônibus que atua há mais de 10 anos no município. O contrato com a Maciel Consultores, empresa selecionada para esse serviço, chegou a R$ 398 mil. Conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, o trabalho teve início em setembro, quando a contratação foi concluída, e a entrega da auditoria, que estava prevista para até então esse ano, ficou agora para março de 2019. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de esportes. O destaque é para o basquete do São José, que venceu mais uma. Agora está ganhando todas. Estava com uma onda de azar, aí, uma maré de azar. A bruxa estava rondeando lá os jogadores, agora tá que tá. Na noite de ontem, os joseenses alcançaram a terceira vitória seguida ao vencer o Brasília por 87-75. 87-75 lá no ginásio Lineu de Moura. O destaque do duelo dessa quinta-feira foi o ala amador, o Pedro, do São José. O camisa 12 foi o cestinha da partida com 27 pontos. Com essa vitória, os joseenses ficam perto de garantir a última vaga para a Copa Super 8, que dá ao campeão uma vaga na Liga das Américas, que é uma espécie de Libertadores aí do basquete. Para disputar essa competição, os joseenses precisam terminar o primeiro turno do NBB na 8ª colocação. Se o Vasco perder para o Mogi das Cruzes hoje, no Rio de Janeiro, a vaga já é do São José. O Brasília, por outro lado, segue na lanterna do NBB, sem chances de classificação para a Copa Super 8. Os candangos, né, lá de Brasília voltam a jogar amanhã, quando enfrentam o Paulistano às 6 horas da tarde, e o São José, se garantir a vaga no Super 8, ainda jogará neste ano. Caso contrário, ele só volta a entrar em campo, novamente em quadra, no dia 7 de janeiro, para enfrentar o Mogi às 8 horas da noite, fora de casa. Bom, o Bragantino anunciou na tarde de ontem a contratação do zagueiro Edmar, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Paysandu. O atleta de 30 anos chega para a vaga deixada por Guilherme Matos, que rescindiu seu contrato com Massa Bruta. O zagueiro foi titular do Papão aí durante o primeiro turno da Série B do Brasileirão. Depois perdeu espaço e atuou apenas num jogo, saindo do banco de reservas. O atleta aí, o jogador, já trabalhou com Marcelo Veiga e tem o perfil desejado pelo comandante. O Bragantino se prepara para disputar o Campeonato Paulista. A estreia da equipe está prevista para o dia 20 de janeiro contra o Guarani no Nabi Abichedid. É um nome complicado esse do estádio. Rodrigo, antes de você partir para os finalmente, tem ouvinte perguntando mais detalhes do livro. Eu vou repetir o título. Do Poderoso Chefão. Não é Poderoso Chefão, é o livro do Cabral. O autor do livro é Tom Cardoso. O título do livro: Se Não Fosse o Cabral. Subtítulo: A Máfia que Destruiu o Rio e Assalta o País. É da editora Tordesilhas, uma edição que acabou de sair. Também é possível comprar na versão digital, e-book. Muito bem.
vale a pena a leitura. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Nesses tempos aí. Ler é sempre importante, né? Final de semana chegou, vamos aí à nossa agenda cultural. Rapidamente aqui, tem a banda The Beatles Again, que é uma banda araraquarense, lá de Araraquara. Ela se apresenta hoje aqui no Sesc de São José, às 7h30 da noite. Comemorando aí os 25 anos de estrada, o grupo musical faz uma retrospectiva dos momentos marcantes de sua trajetória com um show elétrico acústico, com releituras aí acústicas dos clássicos dos Beatles. E é de graça, viu? Então vai lá às 7h30 da noite, no Sesc de São José. Você gosta dos Beatles? Não é da minha época, eu tô brincando. Não é da minha época, mas músicas, gosta dos sim, Beatles? bom. Muito bom, gosto bastante. Beatles ou Rolling Stones? Depende, eu gosto dos dois, No meu casamento, a trilha sonora foi só Beatles. Olha. No Parque Vicentino Aranha, em São José dos Campos, vai rolar a última edição do ano do Lab Flim. Na programação Roda Literária, Clube de Leitura, Oficina Aquarela, além de 2 feiras. O Lab Flim antecede a Flim, né, que é a tradicional festa litero-musical do Parque Vicentino Aranha. O evento acontece a partir das 2 da tarde de sábado e vai até domingo também, outra programação excelente, ainda mais no ambiente que o Parque Vicentino Aranha proporciona para qualquer um que vai até lá, né? Ainda no parque tem concurso de cosplay na tarde de sábado. Cosplay é aqueles jovens aí ou pessoas de qualquer idade que se incorporam aí de personagens de quadrinhos, games, filmes, enfim. A inscrição é de graça e deve ser feita no local a partir das 4h30, uma hora antes de começar o evento. Concurso de cosplay aí na tarde de sábado no Parque Vicentino Aranha, que também tem programação bem bacana também para o pessoal que gosta de geek, nerd, né, de filmes. Sempre tem sessões de cinema também que acontecem lá no Parque Vicentino Aranha, bem bacana essa programação tudo aqui. Tudo gratuito, né? Você tudo vai de graça, aberto. Rodrigo? Você vai concorrer? Eu imaginei qual seria o personagem ideal, assim, que né, mas não, aos moldes do meu corpinho aqui, mas a Thaís Pérez vai concorrer? A Thaís Pérez, ela tem um histórico de cosplay, né? Bem bacana. Thaís Pérez é a repórter lá, editora de cidades lá do Jornal Vale. A gente falou do cinema, tem projeto Cinema ao Ar Livre, que exibe o filme Vingadores, Guerra Infinita, no sábado, às 7h30, ao lado do pavilhão Marina Crespi. Então tá aí também outra dica para você curtir aí o final de semana. Em Ilhabela, para quem gosta de uma cervejinha, acontece o 2º Festival de Cerveja Artesanal. O evento começa hoje, vai até domingo, com bate-papo com especialistas, concurso, prova de corrida, shows musicais, comidinhas de boteco e diversos tipos de cervejas artesanais. Mais informações no festivaldecervejailhabela.com.br. É impressionante como esse mercado das cervejas especiais bombou, né? Que falar, tá bombando. Em São Bento do Sapucaí, lá na Serra da Mantiqueira, o evento de Rap Conexão traz diversos talentos regionais para participar da Batalha de Rimas. Além disso, tem sorteios, brechó, troca de livros e também microfone aberto para quem quiser ir ousar e cantar ou ler uma poesia lá em cima, por exemplo. Bem bacana. Tudo isso no sábado, a partir das 4 horas, na Praça Monsenhor Pedro do Vale Monteiro. Para você que sobe a serra nesse final de semana, tá aí uma programação diferente também lá em São Bento do Sapucaí. Fora também, né, o clima agradável da cidade pequena, Campos Jordão um pouquinho mais ali para frente, né, para quem segue também viagem, enfim, prestigiar aí os eventos e de graça, eventos gratuitos lá na Serra da Mantiqueira. Excelentes programações aí para esse final de semana, tudo de graça, muita coisa boa acontecendo, né? Bem legal mesmo. Para quem gosta de cinema, aí para quem já pode pagar, né? Chega às telonas o filme Aquaman. A superprodução da DC traz o filme solo do super-herói vivido aí dos quadrinhos Aquaman, vivido pelo ator Jason Momoa. Aliás, o Jason Momoa incorporou mesmo, né? Grandão, o cara, o visual incrível do fundo do mar aí, de Atlantis, além de espetaculares efeitos especiais. O filme é dirigido por James Wan, o mesmo do terror Invocação do Mal. E ainda conta com Nicole Kidman e Patrick Wilson no elenco. Então aí, o filme do Aquaman, que chega essa semana nos cinemas aqui da região. Você pensa melhor quando bom, Rodrigo, está pensando. Eu ainda não fui ver, mas estão falando que é o melhor filme da DC até o momento. Tem aquela rivalidade, eu não sei se o Leandro conhece também, Marvel e DC, mas eles estão falando que está melhor do que os frustrantes aí, Batman vs Superman, que o pessoal não gostou tanto assim. Mulher Maravilha é muito bom também, o filme da Mulher Maravilha.
E esse estão considerando como melhor. Também foi. É, mais ou menos, né? O pessoal não gostou muito. Liga da Justiça também não foi aquilo que a gente esperava, mas esse aí veio para salvar a DC. Muito bem. E finalmente saiu a programação oficial do Festival Lollapalooza, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 5 e 7 de abril. Programação mais Para quem esperada. curte hip hop, tem a vinda pela primeira vez do elogiado e premiado Kendrick Lamar, que se apresenta no dia 7 de abril, e do Post Malone, que faz show um dia antes, no dia 6. Para os fãs de rock, tem a presença do Arctic Monkey e de The 1975, no dia 5 de abril. E um som mais nostálgico do rock dos anos 90 com Lenny Kravitz, no dia 6. Pelo lado brasileiro, tem Tribalistas, que foi anunciado como uma das principais atrações, fazendo um show após o retorno. Eles se apresentam no dia 5 de abril. E a força do rap com Gabriel Pensador no dia 7, além do excelente som da banda Scalene, que se apresenta no dia 5. Eletrônico também não vai faltar, com um som mais raiz com Tiesto no dia 5 e Steve Aoki no dia 6. Além de bandas que misturam eletrônico com rock, pop e reggae, como o Snow Patrol no dia 6 e Years and the Years no dia 7. E tem pop com Sam Smith no dia 5. A venda dos ingressos Lolla Day, que valem para só um dia, começou ontem pelo site oficial do Lollapalooza. Eles custam a partir de R$ 340 no primeiro lote. A venda do Lolla Pass, que é para todos os dias, está no segundo lote com preços a partir de R$ 900. R$500 para quem quer curtir os 4 dias, e isso está no segundo lote. Até chegar na data do evento, deve aumentar ainda mais, né? Nossa, então, isso é para quem pode pagar mesmo, hein? Porque, nossa... O Lolla Pass, o Lolla Day, né? Que é o só de um dia, você parcela em... Para quem gosta, parcela em 1000 vezes lá e consegue ir no festival. Muito bem, então, só para reforçar, entre os dias 5 e 7 de abril, lá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Lollapalooza. Muito bem, programação variada, e pessoal que gosta aí de cinema, tem muita programação de graça, enfim, programe-se direitinho e bom final de semana para quem vai curtir aí com muito juízo. Leandro, um ótimo final de semana para ti, a gente se reencontra aí durante a semana, obrigado pela participação. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Zé Guilherme, retornamos Segunda-feira, um abraço para todo mundo. E para você também, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o conteúdo permanece na íntegra no nosso site, sprriomais.com.br. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e a gente se reencontra na segunda.